algumas coisas direcionadas para esse tema. Mas amém, irmãos. Hoje vamos iniciar uma nova série de mensagens intitulada de As 10 aparições do Cristo ressurreto. Diga assim: as 10 aparições do Cristo ressurreto. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu em 10 ocasiões aos discípulos. Essas aparições de Jesus era de maneira que lhe convinha. Os discípulos não sabiam o dia nem a hora que Jesus iria aparecer. Os discípulos então deveriam estar alertas, atentos, porque a qualquer momento Jesus ele iria aparecer e se revelar aos seus discípulos. Essa informação é importante porque, igualmente, irmãos, nós temos que estar alertas e vigilantes, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. Quantos creem nisso? Nós precisamos aprender a nos relacionar com o Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou. E igualmente, como acontecia com os discípulos que deveriam estar atentos e vigilantes, nós também devemos estar atentos e vigilantes nos dias de hoje, porque a qualquer momento a trombeta soará, a última trombeta soará, e o Senhor virá entre as nuvens com grande glória, para nos levar para estarmos para sempre com Ele. Quantos creem nisso? Aleluia. Então hoje a gente vai iniciar essa série de mensagens, as 10 aparições do Cristo ressurreto. Meus irmãos, o teólogo britânico John Stott diz que o cristianismo é, em sua essência, a religião da ressurreição. E de fato, meus irmãos, a ressurreição de Jesus é o cerne do Evangelho. Paulo vai dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Nós estamos aqui hoje, podemos levar uma vida de vitória, porque Jesus ressuscitou. Jesus, ele venceu a morte. O centro do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Se tirarmos a ressurreição de Jesus, o cristianismo ele deixa de existir, porque o centro do cristianismo é a ressurreição de Jesus. E por essa razão, não é de se surpreender que ao longo dos anos, Satanás foi criando muitas mentiras no que tange a ressurreição de Jesus. Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte, que a ressurreição de Jesus declara 3 coisas importantes. A primeira coisa que a ressurreição de Jesus declara é que Jesus é de fato o Filho de Deus, conforme Ele mesmo afirmou ser. Romanos capítulo 1, versículo 4 vai dizer que Jesus foi declarado Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos. A ressurreição de Jesus também prova que o seu sacrifício pelo pecado foi aceito e que a obra da salvação foi completada. Romanos capítulo 4, do versículo 24 ao 25 está escrito que Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. E a terceira coisa que a ressurreição de Jesus declara é que a ressurreição de Jesus revela que Ele é o juiz que um dia virá e julgará o mundo. Em Atos capítulo 17, do versículo 30 ao 31, está escrito que Deus irá julgar o mundo com justiça por meio daquele que designou e deu provas disso, o ressuscitando dentre os mortos. Então, meus irmãos, a ressurreição de Jesus declara essas 3 coisas. Jesus é o Filho de Deus. O sacrifício de Jesus pelo pecado foi aceito por Deus. E a ressurreição de Cristo revela que Ele é o juiz que um dia julgará a humanidade. Então a gente precisa ter em mente esses 3 propósitos da ressurreição de Jesus. Agora observe, irmãos, por essas razões é que o diabo lança mentiras tentando anular essa verdade do Evangelho, que é a ressurreição de Jesus. Ao longo da história a gente vê o diabo lançando muitas mentiras, e eu elenquei aqui algumas delas.
A primeira mentira do diabo quanto à ressurreição de Jesus é a ideia de que os discípulos entraram no túmulo e roubaram o corpo de Cristo. Desde o momento que Jesus ressuscitou e que o corpo dele não foi encontrado no túmulo, levantou-se essa ideia de que na verdade os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Só que a própria palavra do Senhor vai dizer em Mateus capítulo 27, do versículo 61 e 66, que o túmulo onde Jesus estava cercado por uma escolta de soldados romanos, e havia uma grande pedra na porta do túmulo, e era impossível que alguém entrasse e roubasse o corpo de Jesus. Então, essa primeira ideia, essa primeira mentira do diabo de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus e que Jesus então não ressuscitou, é uma mentira. A própria Bíblia desfaz esse engano. A segunda mentira que a gente vê ao longo da história, Satanás criando essas mentiras acerca da ressurreição de Jesus, é que Jesus desmaiou na cruz e acordou no túmulo. João capítulo 19, do versículo 31 e 34, vai dizer que os próprios soldados romanos atestaram que Jesus havia morrido na cruz. Quando os soldados romanos, abaixa um pouquinho, Cleito. Quando os soldados romanos quebraram as pernas de dois ladrões que estavam um de cada lado de Jesus, também crucificados, quando eles foram quebrar os ossos de Jesus, eles olharam para a cabeça de Jesus, para o rosto, para a face de Jesus, e viu que ele já havia morrido. Então, os próprios soldados romanos, o próprio mundo testificou que Jesus verdadeiramente, ele morreu na cruz do Calvário. A terceira mentira que Satanás lança acerca da ressurreição de Jesus é que os discípulos tiveram alucinações com o Cristo ressuscitado. Irmãos, essa tese poderia até ser aceita se Jesus tivesse aparecido tão somente para pessoas isoladas. Mas a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas de uma vez só. Assim sendo, é impossível que essas 500 pessoas tivessem tido algum tipo de alucinação. Meus irmãos, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia declara, a Bíblia atesta, e nós declaramos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive para todo sempre, e essa é a razão da nossa fé. Esse é o fundamento da nossa fé. Jesus, ele vive, ele está vivo hoje, ele está aqui nesse momento, ele está nessa igreja, nesta manhã, porque ele vive para todo sempre. E a primeira aparição de Jesus na Bíblia foi para uma mulher chamada Maria Madalena. Vamos aprender algumas coisas importantes, alguns princípios valiosos nessa manhã. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em João capítulo 20, a partir do versículo 1. Quem achou, diga: Jesus está vivo. João capítulo 20. Aleluia. A partir do versículo 1. Glória a Deus. Quem não achou pode dizer também. Amém. João capítulo 20, verso 1, vamos ler um texto um pouco extenso, do 1 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo.
e, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Diga assim: Maria permaneceu. Diga de novo: Maria permaneceu. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que choras? Por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? Por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Amém, irmãos? Igreja, me chama a atenção o fato de que a primeira aparição de Jesus foi para uma mulher. Naquela época, a mulher, ela era muito discriminada na sociedade. Alguns rabinos diziam que era melhor não ensinar a lei do que ensinar para uma mulher. Havia muito preconceito acerca da mulher, uma visão equivocada, concebida no que tange ao papel da mulher no contexto social. A mulher sofria uma resistência na sociedade, e que isso muitas vezes impedia com que ela tivesse acesso a alguns lugares, a alguns ambientes. Uma mulher não poderia ser encontrado na rua conversando com algum homem, sobretudo se ela fosse casada. A mulher, ela sofria uma série de resistências na sociedade, e me chama a atenção o fato de que Jesus, ele apareceu para uma mulher. A primeira aparição de Jesus foi para uma mulher. Que mulher? Maria Madalena. Essa mulher que outrora estava acostumada a ver o diabo, porque quando Jesus se encontrou com ela, ela estava possessa por 7 demônios. Jesus liberta essa mulher, e imediatamente quando ela foi liberta, a palavra do Senhor vai dizer que ela passou a seguir a Jesus. Ela se tornou uma discípula leal de Jesus, uma discípula obediente. Ela abriu mão da sua vida para que então ela pudesse ser uma serva de Jesus. E foi essa mulher que foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Aqui, irmãos, Jesus, ele está recompensando a lealdade de uma grande mulher de Deus. E eu falo lealdade porque nesse tempo os discípulos estavam escondidos com medo de serem confundidos com os discípulos de Jesus, com medo de serem reconhecidos como discípulos de Jesus e assim serem presos. Eles estavam escondidos. Era o 3º dia depois da morte de Jesus.
Mas Maria Madalena, ela não se escondeu. Pelo contrário, de alguma forma, ela buscava estar perto de Jesus. Ela não teve medo de colocar sua vida em risco. Ela foi até o túmulo de Jesus, porque de alguma forma, ela queria estar perto de Jesus. Jesus então, ele recompensa a lealdade dessa mulher. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de abrir um parênteses nesse tópico, porque ouça o que eu vou te dizer. Quando nós temos um relacionamento leal com Jesus, um relacionamento de perseverança, Ele nos concede privilégios especiais. Pelo fato de Maria ter sido uma mulher leal a Jesus, comprometida com Jesus, obediente, que não teve medo de expor sua própria vida para estar perto de Jesus, Jesus deu a ela o direito de usufruir de privilégios especiais. Foi a primeira vez Jesus ressuscitado. E aí, meus irmãos, eu me lembro de um outro personagem bíblico chamado José. Não José o sonhador, mas José, o pai de Jesus. Porque José, meus irmãos, igualmente a Maria Madalena, teve que abrir mão de muitas coisas pelo fato de ter sido escolhido para ser o pai de Jesus. Quando o anjo aparece a José e fala que o filho que havia sido gerado na barriga de Maria, naquele tempo José e Maria estavam noivos, ainda não tinham tido qualquer relação sexual. Quando o anjo aparece para José e fala isso, pelo fato de José aceitar essa missão de ser o pai de Jesus e não despedir Maria como ele tinha planejado, não mandar Maria embora como ele tinha planejado, ele teve que abrir mão de muitas coisas. A primeira coisa que José abriu mão, pelo fato de ter aceitado essa missão de ser o pai de Jesus, é que ele não pôde dar nome a Jesus. Ele não pôde dar nome ao seu filho, porque foi o próprio anjo que deu o nome para Jesus. Jesus, ele veio com o nome estabelecido pelo céu. Quem é pai aqui sabe como é importante esse momento de você dar nome ao seu filho, de você escolher o nome do seu filho. É um momento de muita alegria, é um momento de muita expectativa. Vai ser menino, vai ser menina, e já começa a especulação acerca de qual será o nome da criança. José não teve o privilégio de escolher o nome do seu filho. O anjo diz: seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. José também, ele não pôde usufruir de um direito de se relacionar sexualmente com a sua esposa, porque ele só pôde ter relação com Maria depois que Jesus nasceu. Ele abriu mão de um direito legal que ele tinha como esposo da sua mulher, da sua esposa. Ele abre mão desse direito e ele espera até o tempo do nascimento de Jesus. José, ele também abriu mão de uma coisa muito importante: reputação. Muitas pessoas naquele tempo, provavelmente, meus irmãos, suscitaram dúvida acerca dessa gravidez de Maria. Tente se colocar no contexto dessa história. Maria chega com uma história um belo dia dizendo que estava grávida do Espírito Santo. Um fato sem precedente. Antes disso, nada parecido havia acontecido. Depois disso, nada disso também aconteceu. Foi um fato único e isolado. Eu fico imaginando os familiares, os amigos, principalmente os amigos de José. José, fica atento com essa história de Maria. Que história é essa de grávida de Deus? Tente se colocar no lugar de José, vivendo essa situação. José, dá uma olhadinha que Maria pode ter pulado a cerca. Não existe isso, José, de grávida do Espírito Santo. José teve que abrir mão da sua reputação diante dos homens. Ele teve que abrir mão da sua reputação. Ele teve que abrir mão daquilo que as pessoas falavam dele, das conversas paralelas acerca da sua integridade.
Muitos deviam falar que Maria havia adulterado. José teve que abrir mão da sua reputação diante dos homens. Agora, meus irmãos, José, ele abriu mão de todas essas coisas, de todos esses direitos, e por essa razão, Deus deu a ele privilégios especiais que a nenhum outro homem foi dado. José foi o homem que recebeu Jesus nos braços quando Jesus nasceu. José foi aquele homem que ninou Jesus. Você já parou para pensar nisso? Que dava, desculpa a licença poética pastoral, que dava mamadeira na boca de Jesus. José ensinou Jesus a andar. José, ele teve momentos especiais com Jesus que nenhum outro homem teve. Eu não tive, você não teve. José ensinou as escrituras para Jesus. Deus deu a José privilégios especiais que a nenhum outro homem foi dado. Sabe o que eu aprendo? Quando você abre mão daquilo que Deus te pede para fazer a vontade dEle, Ele concede a você privilégios especiais. Quantos podem dizer amém? Quando você abre mão daquilo que Deus te pede para fazer a vontade dEle, Ele concede a você o desfrute de privilégios especiais. Deixa eu dizer algo para você. O que você tem de Deus na sua vida hoje, o que você experimenta com Deus na sua vida hoje, o nível de relacionamento que você tem com Deus hoje, passa pelo quão disposto você está em obedecer a Deus, o quão disposto você está em abrir mão daquilo que Ele te pede, para que você possa fazer a vontade dEle. Quantos podem dizer amém? O que temos de Deus é diretamente proporcional ao que estamos dispostos a abrir mão para fazer a vontade do nosso Senhor. José abriu mão de todas essas coisas, e a ele foi dado o direito de usufruir de privilégios especiais. Maria Madalena abriu mão de muitas coisas para seguir a Jesus, para seguir a Cristo. Ela correu o risco de morrer, ela expôs a sua vida, porque havia uma forte perseguição naqueles dias após a morte de Jesus. E por causa disso, Deus honrou a lealdade dessa mulher, o compromisso dessa mulher, e ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer em Salmo 25, versículo 14, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Diga assim: a intimidade do Senhor é para quem o teme. Diga assim: a esses Deus dará o conhecer da sua aliança. Quantos podem dizer glória a Deus? Irmãos, Maria Madalena não foi chamada para ser um dos 12. Ela não foi chamada para ser uma apóstola. Ela não foi chamada para ser uma profetisa, mas ela usufruiu de uma intimidade poderosa com o Senhor. Sabe por quê? Intimidade com o Senhor não depende da sua posição, não depende do seu título. A intimidade do Senhor tem a ver com o seu temor ao Senhor. O quanto você teme a Deus, o quanto você deseja fazer a vontade de Deus. Ela não tinha título, ela não tinha uma posição, mas ela gozava de uma intimidade do Senhor, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que os temem. Então a primeira pessoa a receber a incumbência de pregar as boas novas que Cristo ressuscitou foi uma mulher. Irmãos, aqui Jesus estava restaurando o ministério feminino. Aqui Jesus estava restaurando o ministério da mulher. Ele estava reposicionando a mulher na sociedade e na igreja. A primeira pessoa que pregou as boas novas, Cristo ressuscitou, foi uma mulher. Mulheres, deixa eu dizer para vocês, Jesus, ao ressuscitar, restaurou o ministério de vocês. Vocês podem pregar, vocês podem louvar ao Senhor, vocês podem ser poderosamente usadas pelo Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Aquela sentença que foi estabelecida no jardim do Éden, quando Eva pecou ao comer do fruto que Deus havia proibido, essa sentença ela foi restaurada.
Jesus ele habilita as mulheres para que elas pudessem também serem pregadoras do Evangelho, para que elas pudessem exercer o seu ministério na terra. A primeira pessoa a receber essa incumbência de pregar as boas novas, que Cristo ressuscitou, foi uma mulher, Maria Madalena. E na verdade, meus irmãos, a prova de que entendemos a prova de que entendemos de fato o que é o Evangelho, é quando nós temos o coração de anunciar esse Evangelho maravilhoso. Algumas semanas atrás, eu falei algo aqui que impactou muito a minha vida. Eu disse o seguinte, que a certeza da salvação não passa pelo fato de sabermos que somos amados por Deus, mas por poder amar como Deus nos amou. E eu gostaria de ampliar essa ideia, dizendo que a certeza da salvação passa também pelo fato de que você entendeu o Evangelho, por isso você anuncia o Evangelho. Quem entende o Evangelho, quem teve um encontro real com Cristo ressurreto, não fica de boca fechada, proclama, declara, prega a palavra, prega o Evangelho aonde vai. Quem se relaciona com Cristo morto, que não ressuscitou, quem se relaciona com um Cristo que ainda está crucificado na cruz, que está preso ainda na cruz, é tímido para pregar, é tímido para falar do que Ele fez pela sua vida. Mas quem teve uma experiência com Cristo que ressuscitou, prega, declara, anuncia, e essa é a prova que atesta que você é uma pessoa salva. Quantos podem dizer glória a Deus? Maria foi a primeira mulher, primeira pessoa a anunciar que Jesus ressuscitou. Agora interessante, o texto sinótico de Lucas, capítulo 24, verso 10, vai dizer que Maria Madalena, juntamente com Maria, mãe de Tiago, Joana e outras mulheres devotas ao Senhor, haviam ido ao túmulo de Jesus para ungir o corpo de Jesus, preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. E aqui nós temos um problema, porque apesar de Maria, de alguma forma, estar tentando estar perto de Jesus, ela foi até o encontro de Jesus com a motivação errada. Jesus não havia pedido a ela, antes de morrer, de que ela deveria ir no túmulo para ungir o seu corpo, preparando para o sepultamento. Pelo contrário, o que Jesus disse foi o seguinte: eu vou morrer na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar dentre os mortos. Mas Maria estava com o coração abatido, triste, tendo em vista tudo que tinha acontecido nos dias anteriores. A imagem que ela tinha era de um Jesus ensanguentado na cruz, morto, um Jesus fraco, um Jesus que havia sido humilhado, um Jesus que havia passado pela pior experiência da sua vida, que resultou na sua morte. Essas imagens que Maria tinha de Jesus entristeceu o coração dela. E quando ela estava triste, a motivação dela mudou. Porque a tristeza, irmãos, o coração abatido tem um poder, infelizmente, de mudar as nossas motivações. Maria, ela foi ao túmulo de Jesus para ungir o corpo de Jesus. Ela tinha motivação errada. Ela estava procurando dentre os mortos aquele que estava vivo, aquele que já tinha ressuscitado. Ouça o que eu vou falar com vocês: não busque encontrar Jesus entre os mortos, porque Ele ressuscitou. Você não vai encontrar Jesus nas filosofias mundanas, você não vai encontrar Jesus nos livros de autoajuda, você não vai encontrar Jesus em conselhos de pessoas que não temem ao Senhor. Se você quiser encontrar Jesus, você precisa folhear a palavra de Deus. Não procure Jesus dentre os mortos, porque você não vai achar. Não busque salvação dentre os mortos, porque você não vai achar. Se você quiser se encontrar com Jesus, folheie a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, porque você vai ter um encontro real e pessoal com Cristo ressurreto. O anjo pergunta para Maria: por que você busca dentre os mortos aquele que já ressuscitou?
Maria havia se esquecido da promessa de Jesus. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós levamos uma vida de derrota porque nos esquecemos das promessas de Jesus, nos esquecemos da palavra de Jesus, sofremos de uma amnésia espiritual. E se tem algo que eu prezo na minha vida, são memórias espirituais. Sabe por quê, irmãos? Memória espiritual estimula a nossa fé. Maria havia se esquecido que Jesus havia feito uma promessa: eu vou ressuscitar. Deixa eu dizer algo para você, nós temos promessas da parte do Senhor. Quantos creem nisso? Nós temos promessas da parte do Senhor, nós temos uma palavra que um dia foi liberada sobre as nossas vidas. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, do que a palavra de Deus declara, das promessas de Deus, porque senão nós iremos levar uma vida de derrota, tristes, abatidos, depressivos, sem expectativa quanto à eternidade, quanto ao amanhã. Memória espiritual, meus irmãos, é muito importante. Eu sempre busco lembrar de tudo aquilo que o Senhor um dia fez na minha vida, porque lembrar daquilo que Ele fez na minha vida ontem vai me dar fé para que eu possa passar pelas adversidades amanhã. Só que muitas vezes a gente se esquece, né? Se eu te der a oportunidade agora, eu tenho certeza que você tem muitos milagres para contar, feitos grandiosos do Senhor na sua vida. Hoje que eu vou te dizer, não se esqueça de todas as boas dádivas que um dia o Senhor fez na sua vida, e isso vai te ajudar a ter fé amanhã. Quantos podem dizer glória a Deus? Memória espiritual, irmãos, isso nos ajuda muito. Anote aquilo que Deus faz na sua vida, anote os grandes milagres que o Senhor faz na sua vida, para que você nunca se esqueça. A palavra do Senhor diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu vou trazer à memória coisas boas, eu vou trazer à memória vitórias, eu vou trazer à memória os milagres que o Senhor fez na minha vida ontem, porque eu quero continuar vivendo assim, de glória em glória, de fé em fé. Quantos podem dizer amém? Maria se esqueceu da promessa de Jesus, por isso ela estava triste, ela estava abatida. Ela vai até o túmulo com a motivação errada. E quando Maria chega no túmulo, eu gostaria de destacar uma pergunta importante. Primeiro, o anjo pergunta para Maria: Maria, por que choras? Ela fala: levar o corpo de Jesus, levar o corpo do meu mestre. Irmãos, essa mulher estava tão triste, tão abatida, tão depressiva, que ela não conseguiu reconhecer a experiência sobrenatural que ela estava vivendo. O anjo apareceu para ela e ela não reconheceu que era um anjo, porque a tristeza faz isso, o abatimento de coração faz isso. Isso deixa a nossa visão turva para aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Não é que o Senhor não está fazendo, é que nós muitas vezes não enxergamos. Essa mulher estava passando por um tempo difícil, tenebroso na vida dela. E isso impediu ela de reconhecer uma experiência sobrenatural que Deus estava concedendo a ela. Quantas vezes, irmãos, Deus está fazendo coisas grandiosas em nossas vidas, mas nós não estamos percebendo. Não conseguimos enxergar aquilo que Deus está fazendo. Porque a tristeza, as dores da vida, nos impede de ver as boas coisas, a fidelidade de Deus. Maria, tendo uma experiência sobrenatural, ela não conseguiu reconhecer que aquele era um anjo. E aí Jesus aparece para ela, e ela também não reconhece Jesus. E Jesus pergunta para ela: por que você está chorando? Por que choras? Me chama a atenção, a mesma pergunta que o anjo fez para Maria, Jesus também fez. Por que dessa pergunta? Irmãos, o que Jesus estava querendo comunicar ao coração de Maria Madalena é que ela estava chorando pelo motivo errado. Ela estava ali chorando porque o corpo de Jesus havia desaparecido, porque ela não havia encontrado o corpo de Jesus, mas Jesus estava vivo diante dela. Jesus havia ressuscitado. O que Jesus estava dizendo o seguinte: Maria, não chore pelos motivos errados. Maria havia se esquecido da promessa do Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes nós choramos pelos motivos errados.
porque nos esquecemos das promessas que o Senhor um dia fez para nós, nos esquecemos da palavra de Deus, choramos pelo motivo errado. É interessante, irmãos, que existe na Bíblia a teologia da lágrima. Nós precisamos aprender o que Deus pensa acerca das nossas lágrimas, acerca do nosso choro. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive ao longo dos anos, e que, na medida que fui vivenciando algumas situações, o Senhor foi falando comigo, me amadurecendo. Vocês sabem que eu tenho 4 filhos, e a minha filha mais velha, Luana, logo quando ela nasceu, alguns meses depois, ela ficou na UTI 16 dias. Irmãos, foi um tempo muito difícil para mim, que eu chorei muito. Ela estava com um problema respiratório, entre a vida e a morte, e eu chorei muito. Foi um momento de muita dor, realmente difícil. Jesus curou a minha filha. Depois eu tive a Vitória, e a Vitória ficou 21 dias na UTI. O quadro da Vitória chegou a ser pior do que o da Luana. Eu chorei, mas não chorei tanto como eu chorei com a Luana. E Jesus curou a Vitória. Recentemente, o Benjamin ficou, há um mês atrás, internado também. Teve que fazer uma cirurgia, um abscesso na testa, uma bactéria entrou. Uma situação muito séria, muito complicada. Teve que fazer uma cirurgia de urgência e ficou internado também no hospital. Eu não derramei uma lágrima. E Jesus curou o Benjamin também. Aí você pode pensar assim, mas pastor, significa que você amava mais a Luana do que a Vitória? Que você amava mais a Vitória do que o Benjamin? Não, é porque na medida que eu fui tendo experiência com Jesus, a minha fé foi amadurecendo. Quantos podem dizer amém? E eu entendi que eu não posso permitir com que as enfermidades, as dificuldades da vida roubem a palavra profética da minha boca. Então, quando o Benjamin passou por esse quadro de enfermidade, quando começou, eu comecei a profetizar: você está curado, meu filho, você está restaurado, meu filho, o sangue de Jesus é sobre a sua vida, porque eu já tive uma experiência com ele, na verdade 2, de que o Senhor curou as minhas filhas, ia ser igual com o meu filho. Na medida que eu fui tendo experiências com Jesus, a minha fé foi amadurecendo. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente chora pelo motivo errado. Pastor, não significa que a gente não possa chorar. Não, irmãos, Jesus ia ressuscitar Lázaro, está escrito que Jesus chorou. Ele se deu o direito de chorar. Chorar é sentimento, é emoção. A gente precisa entender que existem momentos que a gente precisa colocar para fora. Se está doendo, coloca para fora. Vá aos pés da cruz, chore aos pés da cruz. Mas o que eu vou te dizer, as dificuldades, as enfermidades, as situações contrárias jamais podem roubar a palavra profética da nossa boca. Não importa a situação que estamos passando. Quantos podem dizer amém? Na medida que eu fui tendo experiências com o Senhor, ao longo da minha vida, a minha fé foi amadurecendo, a minha fé foi crescendo. Sabe qual é o problema, irmãos? Muitas pessoas não se relacionam com um Cristo ressurreto, se relacionam com um Cristo morto, um Cristo que nada faz, um Cristo que nada pode. Mas esse não é o nosso Cristo. Nosso Cristo ressuscitou ao 3º dia, Ele está vivo e Ele ainda faz milagres, Ele ainda cura, Ele ainda restaura, Ele ainda faz prodígios e maravilhas. Se creres, verás a glória de Deus. É isso que a palavra declara, e é isso que nós temos que viver. É isso que nós temos que viver. Eu me lembro, por exemplo, de Davi. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Samuel, capítulo 30, verso 8. Davi chega em Ziclag com seus soldados. Davi morava ali naquela região, e quando chega lá, ele viu que os amalequitas haviam incendiado a cidade, destruído a cidade e levado os filhos, as esposas de Davi e dos soldados. Irmãos, Davi juntamente com os soldados choraram até não ter mais força.
A palavra não fala que eles foram consolados, eles choraram até não ter mais força. Imagina o choro desses homens. Cidade queimada, levaram as mulheres, os filhos, levaram todo mundo cativo. Iniciou-se ali um burburinho de que iriam apedrejar Davi. Os soldados queriam apedrejar Davi, porque ele, como líder, estava sendo responsabilizado. Mas a palavra do Senhor diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Ele se levantou e ele foi até a presença de Deus. E quando ele vai até a presença de Deus, ele faz ao Senhor duas perguntas. Ele pergunta o seguinte: Senhor, devo perseguir os amalequitas? A segunda pergunta: irei alcançar os amalequitas? E Deus dá 3 respostas para Davi. Você deve perseguir os amalequitas, você vai alcançar os amalequitas, e eu vou restituir tudo a você. Davi não fez uma pergunta importante, mas Deus respondeu a ele: levante-se, Davi, sai desse lugar de lágrimas, sai desse lugar de choro, se posicione, persiga os seus inimigos, e você irá ter a restituição. Eu vou devolver tudo para você, vou devolver a sua cidade, vou devolver a sua esposa, vou devolver os seus filhos, não ficará na mão dos amalequitas. Pare de chorar, porque eu tenho promessas na sua vida. Às vezes, irmãos, a gente fica chorando numa tentativa de comover Deus. Deus, olha para a minha dor, para a minha dificuldade. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 diz: se o meu povo chorar muito, então ouvirei dos céus. Está escrito? O que está escrito em 2 Crônicas 7, 14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Ouça o que eu vou te dizer: Deus não ouve choro, Deus ouve clamor. Deus não ouve choro, Deus ouve clamor. A circunstância que você está vivendo deve ser enfrentada com clamor, com declarações proféticas, com palavras proféticas. De repente estou falando com pessoas aqui nessa manhã que estão passando por situações difíceis. Deus está dizendo para você: pare de chorar, se reposicione em minha presença, porque eu vou te restituir tudo. Pare de chorar. Eu não ouço suas lágrimas, eu ouço a sua dedicação, eu ouço o seu clamor, eu ouço as palavras proféticas que saem da sua boca. Declare a palavra do Senhor. Foi o que Deus falou para Davi: Davi, levante-se, persiga seus inimigos. Você vai alcançar os seus inimigos, e eu vou restituir tudo a você. Irmãos, Deus está nos colocando em um tempo de restituição. Quantos podem dizer glória a Deus? Deus está nos inserindo em um tempo de restituição. Agora, para isso, nós não podemos permitir que as dificuldades roubem a palavra profética da nossa boca. Quantos podem dizer aleluia? O relacionamento que Davi tinha com Deus mudou a perspectiva dele. Enquanto ele estava chorando, ele estava abatido, triste. Mas quando ele se levanta e busca a presença de Deus, busca a glória de Deus, ele recebe força, ele recebe ânimo para alcançar a restituição. Quem se relaciona com Deus tem força para perseverar, para prosseguir e se tornar tudo aquilo que o Senhor deseja para a sua vida. Quantos podem dizer amém? Agora, se você não se relaciona com Deus, se você não tem intimidade com Deus, irmãos, mais fortes na sua vida serão as dificuldades, maiores na sua vida serão os problemas. Mas deixa eu te dizer algo: não existe problema que seja maior do que Jesus. A palavra de Deus diz que ao nome de Jesus foi dado poder e autoridade. É o nome sobre todo nome, não importa o nome do seu problema. Qual é o nome do seu problema, da sua adversidade? O nome de Jesus é maior. O nome de Jesus é maior. Câncer, o nome de Jesus é maior. Diabetes, o nome de Jesus é maior. Problema financeiro, o nome de Jesus é maior. Problema familiar, o nome de Jesus é maior. Crises emocionais, o nome de Jesus é maior. É o nome sobre todo nome. Declare: Jesus, Tu és o nome sobre todo nome. Quantos podem dizer glória a Deus? O relacionamento com Deus
tem o poder de mudar a nossa perspectiva. Apocalipse capítulo 4, verso 8, lá está escrito que existem seres viventes no céu, e esses seres estão declarando 24 horas por dia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Diga assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A palavra do Senhor diz que eles estão diante do Senhor, e eles estão declarando: Santo, Santo, Santo. O Espírito Santo me fez uma pergunta há 2 semanas atrás, enquanto eu li esse texto: Diego, por que esses seres viventes, eles estão clamando, declarando Santo, Santo, Santo? E ele falou ao meu coração: eles estão declarando Santo, 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 porque é isso que eles estão vendo. Eles estão diante da santidade do Senhor, eles declaram o que estão vendo. Irmãos, você sempre vai declarar o que você está vendo. A pergunta que eu te faço é: o que você está vendo? Se você só fala dos problemas, se você só fala das dificuldades, se você só fala do quão difícil está a sua vida, é porque você não está diante do Senhor, contemplando a santidade, a grandeza e o poder dele. Porque quem está diante do Senhor sabe que maior do que qualquer adversidade é a presença dele em nossas vidas. O que você está vendo? Você sempre vai declarar, vai sempre verbalizar o que você está vendo. Mude a direção do seu olhar. Tem uma expressão que às vezes é muito corriqueira, irmãos, e que nós não damos tanta importância. É quando a palavra diz que nós devemos dar glória a Deus. Meus irmãos, isso tem um poder muito grande. Quando você está passando por alguma dificuldade, ao invés de você murmurar, você fala: glória a Deus. Quando você fala glória a Deus, primeira coisa, você está tirando o foco do problema. Segunda coisa, está dizendo que maior do que o seu problema é o Senhor. Glória a Deus é isso. Glória a Deus, aleluia. Quando você está passando por algum momento difícil na sua vida e você fala glória a Deus, você está tirando o foco do problema e dizendo: problema, o meu Deus é maior do que você. Glória a Deus, aleluia. O meu Deus é bom, o meu Deus é fiel. O que você está vendo, meu irmão? Eu posso saber o que você está vendo olhando as suas palavras, suas declarações. O poder não está nas lágrimas. A palavra vai dizer igualmente: Esaú, ele, depois que abriu mão da sua primogenitura, Hebreus capítulo 12, do verso 16 ao 17, está escrito que Esaú chorou, mas não conseguiu encontrar um lugar de arrependimento. A primogenitura não foi devolvida a ele, sabe por quê? Porque por mais que ele chorasse, não havia uma atitude de arrependimento. Ele não conseguiu encontrar um lugar de arrependimento, porque havia só remorso em Esaú. Ele não valorizava a primogenitura. Chorou muito Esaú, mas a ele não foi restaurado o direito da primogenitura, porque chorar, irmãos, não muda o seu quadro. Chorar não vai mudar a situação que você está vivendo. O que vai mudar o que você está vivendo é você se levantar deste lugar que você está e clamar ao Senhor, clamar ao nome do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Então ouça, dentro da teologia da lágrima, nós precisamos entender que chorar é importante, mas não é isso que muda a nossa história. Diga assim: chorar é importante. Diga, é colocar o sentimento para fora, mas não é isso que muda a nossa história. Quem sabe está precisando se levantar hoje, sai desse lugar de dor, de sofrimento. Eu sinto no meu coração Deus falando a algumas pessoas aqui: o tempo de chorar acabou. O tempo de chorar acabou, o tempo de se lamentar acabou, o tempo de se vitimizar acabou. Deus tem restituição para você. Levante-se desse lugar, fortaleça-se no Senhor, assim como Davi se fortaleceu, e grandes coisas vão acontecer na sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus?